Ele está sentado sozinho e guarda silêncio, porque isso o carregou sobre si. Ele põe a boca no pó. Se assim for, pode haver esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo 28 e 29. Assim, o profeta descreve a conduta de uma pessoa em profunda angústia de coração. Quando não se sabe o que fazer, sua alma, como que por instinto, se humilha. Ele entra em um lugar secreto, não fala nada, entrega-se a gemidos e lágrimas, e então se curva cada vez mais diante da divina majestade, como se sentisse que a única esperança para ele, na extremidade da sua tristeza, era fazer completa submissão a Deus e deitar-se no pó diante dele. Parece-me que tal conduta, que é característica de todo homem verdadeiramente gracioso em sua hora de angústia, também deve ser a marca de todos os que buscam a graça de Deus. Aqueles que ainda não são salvos, mas que estão conscientes de sua necessidade de salvação. Devo, com certeza, estar falando diretamente ao coração de alguns que estão sentindo o peso esmagador e o pesado fardo de sua culpa. Se você não pode fazer mais nada, queridos amigos, façam o que esses 2 versículos dizem, para que depois possam dar aquele grande passo do evangelho de fé em Jesus Cristo, que certamente lhes trará paz e alegria. Aqueles de vocês que têm a versão revisada notarão uma correção que foi feita há muito tempo por todos os estudiosos competentes, que eles se sente sozinho e fique em silêncio, porque ele o impôs. Que ele ponha a sua boca no pó, se assim for, pode haver esperança. Não importa de que maneira você lê a passagem, porque a conduta de um homem gracioso é virtualmente um preceito para o outro. No entanto, é satisfatório descobrir que, se estivermos sob o peso do pecado, somos aqui ordenados a fazer o que o profeta fez em seu tempo de necessidade. Meu objetivo agora é explicar esta linha de conduta, na esperança de que alguns que estão com problemas a sigam de coração. Primeiro, então, observe que, no tempo de grande angústia, a santa solidão é recomendada para nós. Deixe-o sentar-se sozinho. Aconselho sinceramente a você, que está preocupado com a alma, que procure ficar sozinho e ficar quieto e pensativo em sua solidão. Não apenas estar sozinho, mas sentar-se sozinho como uma pessoa na postura do pensamento. Quando uma alma está sob um profundo senso de pecado, quanto mais ela puder ficar sozinha, melhor. Esse senso de pecado será aumentado pela solidão, e quando se torna intolerável, é altamente provável que, nessa solidão, o caminho de sua remoção seja descoberto nessa época. Todos vivemos muito em companhia, e em uma grande cidade como esta, estamos ocupados de manhã à noite e não temos as oportunidades de reflexão silenciosa que nossos antepassados costumavam ter. Receio, portanto, que nossa religião possa se tornar muito superficial e frágil por falta de pensamento solitário e sincero. Os homens, hoje em dia, costumam andar em bandos. Alguém vai na frente, outros os seguem como ovelhas que correm por uma brecha na sebe. Seria melhor para nós se deliberássemos mais, se usássemos nosso próprio julgamento e se nos aproximássemos de Deus em nossa própria personalidade e estivéssemos decididos a fazer o que quer que os outros fizessem, procurar ser pessoalmente guiados pelo próprio Senhor. Recomendo a solidão a qualquer um de vocês que está buscando a salvação. Em primeiro lugar, para que possa estudar bem o seu caso à vista de Deus. Poucos homens se conhecem verdadeiramente como realmente são. A maioria das pessoas já se viu em um espelho, mas há outro espelho
que dá reflexos verdadeiros, para os quais poucos homens olham. Estudar a si mesmo à luz da palavra de Deus e examinar cuidadosamente sua condição, examinando tanto os pecados internos quanto os externos, e usando todos os testes que nos são dados nas Escrituras, seria um exercício muito saudável, mas com poucos se importam em passar por isso. No entanto, amados amigos, se há uma coisa sábia cuidar bem de seus negócios, quanto mais vocês deveriam cuidar dos negócios que dizem respeito às suas almas imortais. Se um verdadeiro pastor não negligencia seus rebanhos e seus rebanhos, um homem sábio não deveria se preocupar com seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações? Não deve ser uma condição miserável não saber se alguém é salvo ou não? Às vezes, ouço as pessoas expressarem surpresa quando lhes perguntam se são salvas. No entanto, em que ignorância do estado de sua própria alma você deve estar se nunca fez essa pergunta a si mesmo? Ou se, quando ela é feita, você se sente inclinado a não responder a ela? Eu insisto neste assunto com você. E se você quiser ser salvo, você deve saber primeiro que você está perdido. Se você deseja ser curado, deve primeiro saber que está doente. Não é possível que você se arrependa a menos que esteja ciente de seu pecado. Não é provável que você olhe para Cristo a menos que primeiro saiba o que é que você deve olhar para Ele. Portanto, rogo a você, separe uma estação todos os dias, ou pelo menos uma estação sempre que puder, em que o negócio de sua mente será tomar sua longitude e latitude, para que você saiba exatamente onde está. Você pode estar flutuando em direção às rochas e pode naufragar antes de perceber o perigo. Eu imploro a você, não deixe seu navio navegar a todo vapor em meio a uma névoa, mas diminua um pouco a velocidade e levante a liderança, para ver se você está em águas profundas ou rasas. Não estou pedindo que você faça mais do que qualquer homem bom e sábio o aconselharia a fazer. Eu, pelo menos, te pergunto mais do que sua própria consciência diz que está certo? Sente-se sozinho por um tempo para que você possa considerar cuidadosamente o seu caso. Fique sozinho novamente, querido amigo, especialmente, querido jovem amigo, para que você possa pesquisar diligentemente as Escrituras. Muitas vezes, fico surpreso com a ignorância que ainda existe sobre o que está escrito na palavra de Deus. Muitas pessoas que frequentaram escolas dominicais por anos parecem estar totalmente inconscientes das verdades mais claras do Evangelho da graça de Deus. Mas como podemos saber o que é revelado, a menos que o leiamos e estudamos por nós mesmos? Infelizmente, a poeira sobre a Bíblia de muitos homens os condenará. Deus se agradou, neste livro, de nos dar a revelação do caminho da salvação, e devemos correr para o livro com grande ansiedade para saber o que Deus disse nele. Mas, em vez de fazer isso, embora possamos obter uma Bíblia por 6 pence e talvez ter uma cópia em cada cômodo de nossa casa, quão pouco a lemos. Se você realmente deseja ser salvo, fique sozinho para o estudo sincero da palavra de Deus. Quantas vezes você pode se encontrar com pessoas que professam ser infiéis? No entanto, se você pressioná-los o suficiente, descobrirá que eles nunca leram o Novo Testamento completamente. Há muito mais que estão em dúvida e ansiedade, mas nunca foram ver quais são as promessas de Deus e o que o Senhor está pronto para fazer por aqueles que o buscam. Eu imploro a vocês, como seres sensíveis e racionais, não deixem Deus falar com vocês e vocês se recusam a ouvir. Você precisa ser salvo do pecado. Neste livro, Deus revelou o caminho da salvação. Portanto, não feche o livro, feche os colchetes e o deixe negligenciado. Oh,
livros dos livros, o mapa do caminho para a glória. Aquele homem invoca uma maldição terrível sobre sua própria cabeça que se recusa a estudar você. Ele, com efeito, fecha o portão do céu contra si mesmo e bloqueia o caminho para a bem-aventurança eterna. Se você deseja ser salvo, querido amigo, sente-se sozinho e considere seu caso. Fique sozinho, além disso, para que você possa comungar com o seu Deus. Depois de aprendermos o caminho, podemos comungar com Deus em qualquer lugar, em meio ao rugido e tumulto da cidade populosa ou no topo do mastro de um navio. Mas, para começar, é melhor ficar a sós com o Senhor. Meu caro ouvinte, você já falou com Deus em toda a sua vida? Você já percebeu que existe um rei assim na sala com você? Existe tal rei. Foi ele quem te criou e quem te preservou até esta boa hora. Você certamente não está preparado para negar a existência dele. E se você não é, eu imploro, não ignore essa existência e viva como se Deus não existisse. Fale com ele imediatamente. Talvez um discurso sincero de 5 minutos com ele possa ser o ponto decisivo de sua vida. Eu me levantarei e irei para o meu pai. Foi o ponto decisivo com o filho pródigo e pode ser o mesmo com você. Mas eu me sinto tão culpada. Então fique sozinho e diga isso ao Senhor. Mas eu não me sinto como deveria. Então fique sozinho e diga isso a Deus. Mas eu sou um ser tão incrédulo. Fique sozinho e conte toda a verdade ao Senhor. Não alimente um pensamento ou um sentimento que você não ouse contar a Ele. Não imagine que você pode esconder algo dele, pois Ele lê o mais íntimo do seu coração. Então pegue esse coração e exponha-o diante dele, e diga com o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como uma das criaturas de Deus, não suportava pensar que tinha visto a glória das estrelas da meia-noite, ou me aquecido no brilho do sol do meio-dia, e ainda assim nunca havia falado com aquele que os criou e comigo também. Uma de nossas mais doces alegrias na terra é falar com ele em oração e louvor, chamá-lo de amigo e estar em termos de doce familiaridade com o Altíssimo. Eu oro para que você fique sozinho para esses 3 propósitos. Primeiro, para considerar o seu caso. Em seguida, para estudar as Escrituras a respeito do seu caso. E então, para que você possa falar com Deus em oração. Fique sozinho também por outro motivo, ou seja, para evitar distrações. Acho que no dia do Senhor, quando as pessoas vão para casa depois do culto, às vezes se enganam ao falar com quem não sente o que eles sentem. Se as flechas de Deus entrarem em seu coração, vá para casa sozinho. Se houve algo no sermão que foi para o seu conforto como cristão, vá para casa sozinho. Se houver algo no sermão que sirva de advertência para você como pecador, vá para casa sozinho. Quantas vezes até pessoas piedosas e graciosas podem falar sobre algum tema que pode roubar de seus companheiros crentes todo o bem que receberam na casa de Deus. E quanto às pessoas não convertidas, tenho certeza de que, se alguma vez se sentirem impressionadas com a palavra, será a sua maior sabedoria cuidar dessa primeira impressão e não permitir que seja afastada por conversas tolas ou frívolas. Alguns de nós têm idade suficiente para lembrar que no dia anterior havia fósforo do tipo que usamos agora, e bem cedo, em uma manhã gelada, alguns de nós tentaram acender uma luz com pederneira e aço e o antiquado isqueiro. Por quanto tempo batemos, observamos e esperamos, e finalmente havia uma pequena faísca na isca,
E então erguíamos a caixa e soprávamos bem suavemente, para que pudéssemos manter aquela pequena faísca acesa, até termos acendido o fogo que queríamos. Essa ternura pela primeira centelha é o que convido a todos a praticar nas questões espirituais. Se você quiser ser salvo, se houver algo como sentimento em seu coração, se houver algum desejo bom em sua alma, não comece a falar assim que sair do tabernáculo. Isso seria como colocar a tampa na isca e apagar a faísca. Mas ficar sozinho, assopre essa faísca, pois talvez ela se transforme em chamas e você encontre a salvação. Aconselho todas as pessoas com a alma triste, de uma forma ou de outra, a se separarem imediatamente de seus companheiros. Quando o trabalho do dia terminar, cada um diga a si mesmo: não vou sair com essa pessoa frívola, nem ficarei sentado em casa com aqueles que estarão conversando sobre assuntos insignificantes. Tenho uma alma que precisa de salvação e devo ter minha alma salva agora. Não posso me dar ao luxo de estar nesta companhia vertiginosa, nem me sentarei em casa com aqueles que estarão conversando sobre assuntos triviais. Eu tenho uma alma que precisa de salvação e devo ter minha alma salva agora. Não posso me dar ao luxo de estar nessa companhia vertiginosa. Deixe-o sentar sozinho. Esse é um bom conselho que o profeta dá no texto, e desejo pressioná-lo a toda pessoa desperta que deseja encontrar o Salvador. O texto continua dizendo a seguir que devemos praticar o silêncio submisso. Deixe-o sentar-se sozinho e ficar em silêncio. Em que aspecto as almas que buscam devem manter silêncio? Eu respondo primeiro: se o fardo do pecado está pressionando você, certifique-se de se abster de toda conversa fiada, pois se a conversa fiada dos outros, como eu te lembrei, pode distrair seus pensamentos, quanto mais os seus próprios. Não fica bem a um homem que está à beira do inferno rir e brincar. Quando Deus está zangado com você, você pode se divertir? Eu posso entender como você pode se alegrar quando você volta para a casa do grande pai e o bezerro cevado é morto e seu pai se regozija em você. Mas, enquanto você ainda está coberto com seus pecados e ainda não está certo do perdão de Deus, sente-se em silêncio. É a melhor coisa que você pode fazer. Quietude torna-se ti. Ponha o dedo nos lábios até que tenha algo melhor para falar do que tem até agora. Fique calado então de toda a conversa fiada. Mantenha o silêncio também em outro aspecto. Não tente dar qualquer desculpa para o seu pecado. Oh, quão prontos os pecados estão com suas desculpas. Um homem diz: mas Senhor, eu tenho um pecado constante. Você não acha que muitas pessoas cometem um erro sobre os pecados que assediam? Havia um negro que costumava ficar bêbado, e ele disse que era o pecado que o assediava. Mas seu irmão negro disse: não, Sambo, é o seu pecado perturbador. E assim foi. Se eu atravessasse Claypole Common esta noite e meia dúzia de homens me cercassem e roubassem minha bolsa, eu seria assediado. Mas se eu soubesse que havia ladrões lá e ainda assim atravessasse o campo com o propósito de encontrá-los, você não poderia dizer que eles me cercaram. Você diria que fui um tolo por cair em suas mãos. O pecado que assedia é aquele contra o qual um homem luta e guerreia com toda a sua alma, mas ele é vencido por ele. Não dê ênfase a isso, como se o fato de estar sendo assediado pelo pecado fosse uma desculpa para você, especialmente se você seguir os caminhos do pecado. Você vai e se senta com aqueles que bebem, e então fica surpreso por ter ficado bêbado. Você vai, se associa com aqueles que xingam ou cantam canções obscenas, e então você se pergunta que, na próxima vez que tentar orar, um verso desagradável de uma canção ruim aparecerá. A culpa é sua. Se você se mistura voluntariamente com os pecadores,
como pode ser um filho de Deus? Não. Quando você sabe que qualquer coisa é pecado, mantenha-se fora da tentação. Quem não quer se molhar não deve sair na chuva. Em vez de sua desculpa tornar seu caso melhor, ela o torna pior. Portanto, em vez de sua desculpa tornar seu caso melhor, ela o torna pior. Portanto, mantenha silêncio diante de Deus. E a seguir, guarde silêncio de todas as reclamações de Deus. Nenhum homem é verdadeiramente salvo enquanto se coloca como juiz de Deus. No entanto, esta é a prática de muitos homens. Se você lhes der a palavra de Deus, eles começarão a despedaçá-la. Eles perguntam: Deus é tão severo a ponto de apontar nossas faltas? Ele ao menos percebe nossos maus pensamentos? O dia do julgamento? E então, depois de julgarem que Deus é austero e duro demais em seus tratos com a pobre carne e sangue falíveis, eles arrancam de sua mão a balança e a vara, sentam-se em seus pequeno trono e ousam impugnar os decretos do grande juiz de todos. Seria errado, dizem eles, lançar os homens no inferno e punir com ira eterna os pecados de uma vida curta. E então eles começam a atravessar todo o ensino das Escrituras e contestar isso e objetar aquilo. Ó senhores, se vocês quiserem ser salvos, devem desistir dessa maldade. Esse tipo de conduta irá condená-lo tão certamente quanto você viver. Tão certamente quanto você viver. Quando os prisioneiros são julgados por um juiz terreno e condenados à morte, se lhes é permitido falar, não podem ter esperança de obter misericórdia por criticar o juiz e cavilar da lei. Claro que não são culpados, pobres inocentes. É a dura lei, dizem eles, que é a culpada. Mas a lei deve manter sua majestade contra caviladores e não pode ser curvar a misericórdia ou embainhar sua espada enquanto um homem estiver com esse humor. Então, pecador, sente-se sozinho e fique em silêncio, presumir não julgar teu Deus. Eis que ele vem com as nuvens. A trombeta logo proclamará seu aparecimento, e aqueles que foram tão livres para julgar seu Criador chorarão em outro tom quando esse grande dia finalmente chegar. Com a terra cambaleando sob seus pés e os próprios céus em chamas, eles implorarão que as rochas caiam sobre eles e as colinas para escondê-los da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Vá, culpado, sente-se quieto, segure sua língua e submeta seu coração rebelde. Porventura lutará o linho com o fogo ou a palha com a chama? O que você pode fazer em guerra com seu Criador? Sente-se sozinho e mantenha silêncio em seguida de todas as reivindicações de mérito. Sei que a tendência do coração humano é dizer: não sou pior do que as outras pessoas, sou uma boa pessoa que vai à capela, vai à igreja e canta salmos, dou aos pobres, faço minhas orações e cuido de todo esse tipo de coisa. Tu nunca obterás misericórdia enquanto tiveres uma palavra desse tipo para pleitear. Até que você seja como um vaso virado de cabeça para baixo e drenado de cada gota de mérito humano, não há esperança de salvação para você. Tu deves sentar-se sozinho e manter silêncio sobre essas tuas boas obras, pois elas são todas uma mentira, e tu sabes disso. Você nunca fez um bom trabalho em sua vida. Você o estragou por seus motivos egoístas antes dele, ou por algum descuido nele, ou então por algum orgulho vanglorioso depois dele. Na melhor das hipóteses, você não passa de um fariseu orgulhoso, e embora possas lavar o exterior de teu copo e do teu prato, ainda assim o teu coração está cheio de maldade. A tua alma está mergulhada no pecado. Ó homem, não fale mais com tanto orgulho, mas sente-se quieto e cale-se sobre mérito e merecimento diante do santo Deus. Não há meio de misericórdia para qualquer um de nós,
até que fechemos a boca e não pronunciemos uma única palavra arrogante, mas permaneçamos culpados em silêncio diante do Senhor. Eu acho que é bom, também, quando uma pobre alma carregada de pecado fica em silêncio diante de Deus e incapaz de fazer qualquer discurso ousado. Lembro-me de que, quando comecei a buscar o Senhor, ouvi algumas pessoas boas falando sobre sua confiança em Deus. Eu tive que segurar minha língua então, porque eu não poderia dizer uma palavra sobre esse assunto. Ouvi um jovem amigo dizer que havia encontrado Cristo, mas então tive que segurar minha língua, pois sabia que não o havia encontrado. E mesmo depois de tê-lo encontrado, houve momentos em que eu não ousei dizê-lo. Senti em meu espírito a pergunta: estou me enganando ou não? Se Pedro tivesse ficado em silêncio quando disse ao seu Senhor: embora todos se escandalizem, eu não. Eu gosto de um homem que sabe não apenas como falar, mas como ficar quieto. Mas esta última parte é difícil trabalho para muitos. Um jovem veio a Demóstenes para aprender oratória. Ele falava muito e Demóstenes disse: devo cobrar taxas em dobro. Por quê? Ele perguntou. Ora, disse o mestre, tenho primeiro que ensiná-lo a segurar sua língua e depois instruí-lo a falar. O Senhor ensina aos verdadeiros penitentes como segurar a língua. Eles não abrem a boca quando eles os incomodam, e mesmo na companhia de pessoas boas, às vezes ficam mudos com o silêncio e mantêm a língua até mesmo do bem. Não é uma coisa ruim que eles ajam assim, pois, muitas vezes, a vontade do Senhor não é feita com palavras, e às vezes, aquele silêncio que é gelo na boca é degelo na alma, e o coração flui melhor diante de Deus quando até o louvor fica em silêncio em nossas línguas, ó amado.